Atenção, nação! É hora de falar do Malvadão! Galera, temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil com a bancada cheia hoje. Vitor Birner, com Zé Elias, Pascoal e o Felipe. Vamos ver agora o que eles vão falar desse jogaço Flamengo e Inter lá no Beira-Rio. É domingo, às 18h30. Será que eles vão poupar? Vão com força máxima? Ou vão mesclar os times? Pois é, eu tenho algumas dicas aqui para vocês, tá? Já tenho a provável escalação, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ativem o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Posto, vamos ouvir Arrascaeta. Georgian, o debochado. Arrascaeta. O craque. Ele falou uma coisa que nas redes sociais o torcedor rubro-negro adorou, mas a concorrência falou: tô de olho em você, Arrasca. Fala aí. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque verdade. é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube. Às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a vezes não estão acostumados com lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está a muerte com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. Perfeito, cara, perfeito. Essa entrevista tá aqui no nosso canal. Ele mandou essa daí pro Runco, hein, Dr. Runco. Vamos lá. Quero ouvi-los. Primeiro lugar, quando essas aspas na tela, se o Flamengo só perde pra ele mesmo, a gente vive hoje em dia, ninguém vê o contexto inteiro, né? Vê a aspa e fala assim, ele tá falando que tudo é uma porcaria, o Flamengo é maravilhoso e só Nada perde quando eles estão num dia... Não foi o que ele quis dizer. Ficou muito óbvio ouvindo o que ele disse. Mas... Precisaria escutar a pergunta, né? Não, mas mesmo nessa resposta, ele falou da pressão dele parece muito objetiva no que diz respeito à situação do Nico. Essa coisa do que acontece lá dentro, né? Situação do Nico. Vazar o problema. Sim, exatamente. O Flamengo só perde para ele mesmo o vazamento do que foi feito com o Nico. Tanto que ele fala, as pessoas não sabem às vezes o que acontece. Né? Coisa muito grande. Porque é o seguinte, o futebol é muito simples de você observar. O futebol é um iceberg, onde você só vê a ponta. E o que fica abaixo da linha d'água... É muito maior. É muito maior do que Parabéns, a ponta do Pascoal. iceberg. A ponta do iceberg é o que você vê de quarta e vê de domingo. São os jogadores em campo jogando futebol. A linha d'água impede que você veja o que acontece no geral. E o Flamengo é igual a todos os outros. Todos os outros. O Flamengo tem melhores condições financeiras. O Flamengo tem um CT maravilhoso, muito melhor do que muitos outros clubes do futebol brasileiro. O Flamengo tem organização, os salários são em dia, os jogadores que são contratados, como ele disse, são jogadores de muita experiência e, como dizem os uruguaios, de muita hierarquia. Então, tudo isso para mostrar que o Flamengo é um incomparável. Só que, às vezes, o que acontece dentro do Flamengo joga contra o Flamengo. É isso que disse Georgian de Arrascaeta. Parabéns, Pascoal, parabéns pela sua inteligência, porque tem muitos, cara, que não raciocinam, né? Falam besteira, parabéns. Se o Flamengo prestar atenção, né? Prestar atenção nos acontecimentos do Flamengo e prestar atenção do que vai acontecer nos jogos do Flamengo, o Flamengo é realmente incomparável. Mas às vezes não. Às vezes você tem que apagar incêndio. Tem gente que no Flamengo apaga incêndio com gasolina. Né? Esse é um problema.
Né? Então, Acho que esse é o a maior história problema, do né? Pedro, a história do Nico. Sim. Se me aparecer aqui com 15 milhões de euros, eu vendo o Pedro. Eu sei de gente que pagaria. Eu sei de gente que fez. Eu vou fazer o cheque. Não é assim, não. Não, espera que eu preciso falar com o conselho, porque são 100 milhões, eu vou levar. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas tudo bem. É o Flamengo. De tão grande, de tão notável, de tão espetacular, de tão maravilhoso, cria esse tipo de situação, porque não consegue domar as línguas. Você sabe que a língua é o chicote do corpo. Né? Então, o que você fala reflete em você. E é o único músculo que não tem cãibra, né? Então, a língua é o chicote do corpo. Você fala, você é punido pelo que você falou. E todos aqueles que falaram no Flamengo foram punidos pelo que falaram. É isso que quis dizer Georgiano de Arrascaeta, um jogador espetacular. Mas esse recado foi para quem, Birner? Tá na tela aí, responde. Não, acho que a questão é muito do que é o clube tentando ser como instituição, além de rico, sólido. Vou dar um exemplo do principal rival do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras não consegue arrecadar como o Flamengo. Ano passado o Palmeiras faturou 1,2 bi, mas vendeu 400 de jogador. O Flamengo faturou 1,3 bi com vendas bem menores. Mas Entre os dois, a diferença foi de 400 milhões. 400 milhões. Sim. Mas contando a venda, o dinheiro que entrou no caixa. Nesses dois O casos. que é muito normal, porque a torcida do Flamengo é muito maior. A torcida do Palmeiras, torcida hoje em dia é mercado para você ter patrocinadores, arrecadações, vendas de camisa e outros diversos aspectos que geram a sua arrecadação. Mas o Palmeiras, como instituição, nesse momento, ele é mais sólido. Certamente acontecem problemas dentro do Palmeiras, mas eles são resolvidos dentro e eles não vazam. Todos os clubes de futebol têm problemas internos em algum momento, alguma questão que incomoda, uma política que irrita, de repente, a situação ou quem está no poder. Só que no Flamengo isso é um pouco mais incontrolável. Eu acho que o Flamengo conseguir chegar num estágio em que os problemas do Flamengo sejam resolvidos dentro do Flamengo para que não seja prejudicado o Flamengo, aí a frase do Arrascaeta vai prevalecer mais vezes dentro de campo. Porque se a gente for olhar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo sempre contratou muito, mas o Flamengo teve problemas com a direção anterior de diversos aspectos e teve briga no vestiário. Eu lembro, estava com o Pedro Ivo Almeida, na linha de passe, quando teve a briga no vestiário que tomou o soco. O do Pedro foi agredido. Contra o Galo. Um minuto depois a gente sabia. Sim, no pós-jogo. No minuto seguinte. Sim, eu estava assistindo. A gente sabia, o Pedro Ivo Almeida tinha informação. E cabe aos jornalistas, aos repórteres, terem informação e darem informação sobre o que acontece. Porque repórter não é baú para ficar guardando Exatamente. Então, eu acho que essa questão do Flamengo, eu acho que o Arrascaeta, provavelmente incomodado com a história do De La Cruz, porque é um compatriota, jogam juntos na seleção, devem ter uma amizade mais próxima, falou sobre isso, só que essa é uma questão do Flamengo, que o Flamengo precisa resolver, porque quando a gente fala da parte econômica, de uma base forte, da contratação de jogadores, nisso o Flamengo dá aula. Por fazer uma comparação, o Flamengo, para mim, contrata melhor que o Palmeiras. Olhando quanto se paga por cada jogador que chegou no clube. Acho que é isso questão aí. de política, né, Birner? Política, e acho que tem muito a ver com o dedo do técnico. O Abel, que é um perfil de jogador que é mais porque, assim, operário, que não pelo peita o menos técnico, Pascoal, no Flamengo jogador. O Pascoal tem mais informações, tem amigos lá, pelo menos a informação que eu tenho é o seguinte: a chave do CT e a chave do departamento de futebol está na mão do Abel. É isso. O Abel que define junto com os diretores, que antigamente era o Cícero, ele né? Ele pede de acordo com as características que ele O Abel possibilita. pede, e o que o Abel pede é procurar. E aí a Leila vai lá e só tal, assina. e depois o nome é isso. levado para ele. O nome é esse, te serve assim? Deixa eu ver esse jogador. Esse aqui. Esse aqui não quero esse aqui. Eu quero aquele ali. O Palmeiras continua. O Palmeiras contratou hoje, contratou um lateral esquerdo, Jefté. Eu nunca vi, eu não sei quem é. O Palmeiras mudou. Eu confesso para vocês, eu não sei quem é. Eu acho que nessa última janela o Palmeiras mudou a sua característica de mercado, porque antes ele comprava um jogador mais jovem para dentro da, né, para inserção na equipe, aí crescer, evoluir e depois vender. Sim. O Palmeiras agora meio que se adaptou à política do Flamengo, de contratar jogador que veste a camisa e joga, né? Quem? Palmeiras? Palmeiras acabou de 512 contratar um lateral esquerdo de 4 milhões de euros, Jefté, que pode chegar até 6 milhões de euros com
Bônus. Os bônus que são aplicados e a contratação do Carlos Miguel também por 4 milhões de euros, o mesmo valor que o Corinthians recebeu na saída dele. Ele está para mais de 560 milhões investidos esse ano, mais de 200 ano passado. Mas pode chegar a 6 milhões também, com convocação para a seleção brasileira, tem uma série de números que ele possa atingir. O que o Zé está tentando dizer é o seguinte, ó, o Palmeiras claramente está passando por uma reformulação profunda. Sim. O Palmeiras só tem jogando 3 jogadores que atuaram no time multicampeão do Palmeiras. Sim. O goleiro, perfeito? Sim. O zagueiro, o Gomes, e o Piquerez na segunda fase, porque a primeira fase foi do Vinha, e o Piquerez na segunda fase. Nenhum outro jogador em campo do Palmeiras, nenhum outro, teve a fase de Mas o Flamengo também. Não, eu estou O falando... Flamengo do primeiro semestre era Gerson, Eric, O Eric está machucado, o Arrascaeta e o De La Cruz. No jogo contra o Inter não tinha nenhum. né? Não tinha nenhum. E Mas esse fim de Libertadores. semana? Mas E aqui um só saiu, o Gerson. Perfeito. Mas um só saiu. Do Palmeiras foi uma debandada grande. Se você pegar o banco de reservas do Palmeiras, é o mesmo sentido que eu falei do Corinthians. Os garotos estão presentes em todas as áreas. Sim. Né? Principalmente na zaga, o Palmeiras continua atrás de um zagueiro, principalmente o camisa... Ontem, ontem a gente fez uma prévia do jogo do Palmeiras, a gente falava, o Palmeiras continua atrás de um camisa 8, porque não tem nenhum jogador faz a função do Dimas Rios. Copedê estava emocionado de fazer o Quem? programa com você. Quem? Dimas Copedê. Ah, isso é espetacular. Dimas é um garoto maravilhoso, Mais espetacular. conhecido como Tchutchuco. Sim. Turma, vamos lá. Inter e Flamengo. Tem esse fim de semana. Mas Inter e Flamengo e no vai meio de jogar- semana e no mas meio de aí, semana. Mas vamos falar do combo. O de final de semana é o reserva do reserva, porque É o... discordo. e é nessa hora que a gente vai ver quem é Discordo. incomparável? Eu discordo. Claro. Aí você vai falar. Aí você vai pegar a escalação reserva do Flamengo e vai falar, olha só. Eu não sei quem vai jogar no time do Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim contra o Internacional. O Internacional tomou conta no segundo tempo. Só que o Internacional tem um grande defeito. Bola na casinha. Não chuta. Como diria aquele repórter amigo nosso, né? Há dificuldade para conseguir bater na bola. Não chuta ou consegue, às vezes, ter algum domínio territorial e não consegue construir para chutar? Não chuta e não constrói. Eu acho que constrói pouco. Aí entra a segunda frase, não constrói e não evolui. Então, por que isso acontece? Não constrói. O Tolói acertou com o São Paulo. É né? o Tolói, acertou com o São Paulo. Volta ao São Paulo, né? Esse é o Acho xerife, que depois de cara, é o quanto xerifão. tempo? 12 anos? Ah, bastante. Nem lembro bastante quanto tempo que faz que o Tolói Por aí. saiu. Ele jogou bem lá na Itália, Saiu hein? do São Paulo. Bem. O São Paulo não, o São Paulo precisa, né? Porque o São Paulo não tem. Estava treinando um volante e um lateral esquerdo de zagueiro. Né? Mas e o Inter e o Flamengo? O Pavão? Inter e o Flamengo, se eu fosse o treinador do Flamengo, eu botava todo o time em reserva. Mas por que isso? Todo o time em reserva. Porque o bom é a Libertadores. O Flamengo... Eu concordo com o Pascoal. Eu sei que tá meio dividido, né, cara, entre a torcida, né? Isso, né? Coloca time titular, misto ou reserva. Eu pouparia todo mundo, galera. Se perder, perdeu, cara. O mais importante é a Libertadores. Tem que chegar com tanque cheio, com força física quarta-feira, porque o Internacional vai poupar. Então o Flamengo também deve poupar, cara, para combater, né? Se o Inter chegar com tanque cheio e o Flamengo com tanque vazio, e daí? O que vai acontecer? Eu sou a favor de poupar, mesmo se perder. O Flamengo é líder do Campeonato Mas você acha que Brasileiro. o Inter vai fazer o quê? O Inter vai Porque botar o Flamengo tem- todo... o Fla- Eu, se eu fosse o Roger, botava todo o time em reserva. Todo. O Flamengo tem condição de entrar com um time mesclado, porque o Flamengo está na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Sim. e ter o time inteiro dele contra o Inter. O Inter não tem condição. Eu acho que o fato deles jogarem no O Inter meio vai de botar semana... todo mundo para jogar? Não, o Inter não, ao contrário. Eu acho que o fato deles jogarem no meio de semana pela Libertadores favorece o Flamengo agora, mais do que o Inter. Claro. O que Porque anima o tem elenco. torcedor do O Internacional... elenco do Flamengo é o quê? Incomparável. Tem que usar. Então, O time reserva do Flamengo é forte, cara. Eis a questão, né? Aí que tá o X da questão. o problema, meu Joga senhor... Pedro. O problema... Olha, ó, É isso. os caras começam a falar, quem É vai isso. jogar?
Vai jogar o Pedro, vai Joga jogar o Matias Cebolinha, Vinha. Cebolinha. Vai jogar o Tipulino. Everton Araújo. Ayrton Lucas. Aí, Vinha. gente, você tá escutando o time do Flamengo? isso. O Wallace O único problema é a defesa, né, cara? A zaga, né, quero dizer. A zaga. O único problema é a zaga. pra jogar na meia. Não tem que jogar Entendeu? Jorginho, porque obviamente já tem uma certa idade, você segura um pouco mais. Carrascal, Saúl. Gente, olha o que eu tô falando. Dá uns minutinhos pra Arrascaeta, que não jogou no meio de semana. O Arrascaeta jogar pelo menos meio tempo, porque ele não jogou no meio de semana, estava suspenso. Tem que jogar com todos os reservas, dá pra você fazer Entendeu? um tilaço. Gente, alguns titulares. Não, esses caras... Só jogar o jogo inteiro os titulares. Assim, o Rossi pode jogar, goleiro pode jogar. Lateral direito, o Emerson Royal saiu machucado. Sim. Certo? Isso. Não sei se ele vai jogar. A dupla de zaga, não sei, porque o Flamengo não tem reposição para os dois zagueiros. E ele não tem mexido nos zagueiros E eles nunca. têm jogado frequentemente. Né? A lateral esquerda ele pode escolher. Eles, né? Quem que ele vai escolher? O Vinha para jogar na lateral esquerda? O Ayrton Lucas para jogar na lateral esquerda? Tá vendo que tá sobrando? Sim. Você tá vendo? Mas se O eu Matheus fosse- vai jogar de volante? Eu não quero criar confusão, hein, Pascoal? Não quero criar confusão, mas se eu fosse o Vinha, Prepara. eu sentaria com o Felipe. Falei, e aí, Felipe, eu vou ter mais chances para jogar. Vou ser... 3 laterais aproveitar. esquerdos de nível de seleção. Não, mas tem um da 3. seleção do Uruguai e 2 do Brasil. Mas, pô, se eu fosse o Vinha, pelo menos na sequência aí, é o Alexandro, tá entre Vinha e Arthur, né? Você acha que o Vinha pode ser zagueiro? O Ayrton. O Ayrton, desculpa. Se eu fosse Da o Vinha, característica? eu conversaria. Quem? O Vinha. Talvez O Vinha ele joga na jogue, seleção do Uruguai, joga na zagueiro. seleção do Uruguai, mas estou falando, mas eu conversaria. Ó, já estou voltando, voltei, preciso jogar. Vai me colocar, eu vou ter mais oportunidades. Qual é a minha condição aqui? Eu sou o terceiro, sou o segundo? Como é que funciona? Ah, não, conto com você. Não, conta não, quero saber. Porque um jogador como ele tem que jogar. Com as Ele tá voltando de lesão aí. Sim, não, né? mas Então, já tá ganhando apto, espaço, já, ganhando né, minutos, né? Sim, Zé? mas ele é entrou questão... aquele outro jogo e Já fez um tá apto, barulho. ele é bom Que jogador. jogador, hein? Ele é muito bom jogador. Eu acho o Vinha ele é melhor muito que o bom Piquerez. jogador. Se ele jogar, se em qualquer outro clube do Brasil, para mim ele é titular. Pega aí, lateral esquerdo. Dos outros, o Piquerez... Arana? O Piquerez no Palmeiras disputa com ele? Porque os dois Disputa com jogam. ele. Sim, O mas Piquerez eu joga de disputa, lateral e é, joga de eu lateral. gosto e de Se ele joga não de for zagueiro. titular, ele disputa pau a pau. Disputa pau a pau, é isso que eu tô dizendo. Cara, É um jogador Piquerez, que- Arana... eu tô falando em termos de carreira para ele. Quem Ficar mais? no Flamengo, aí não é desmerecer o Flamengo, é um grande clube e tal, mas como carreira, para ele jogar em outro clube... Bernabé? ter É Alex sequência- Telles no Botafogo. Bernabé? Não, ele é Não, Alex melhor. Telles e Cuiabanos também é melhor, brigam pra mim ele pela é bem vaga. melhor. É bem melhor. Eu acho o Vinha um baita no jogador. Nossa, o Vinha entrou contra o Bragantino e destruiu, né, cara? Ele conseguiu fazer uma jogadaça e o Flamengo virou, né, pra cima do Bragantino. Eu também Bom acho. na marcação, mas vê como é que tecnicamente ele é bom. Sobram jogadores no... Sim, é por isso que eu tô dizendo. Você vê, o Juninho nem relacionado foi pro jogo da Libertadores. Sim. Né? Nem relacionado foi. Um cara que foi contratado no início do ano para ser o substituto do Pedro. Na conta O Pedro do Boto tem aí. sido... Por que o Pedro... assim, colocar a na gente conta fala do muito... Boto aí. Dá A certo, gente dá fala, errado, total. a gente fala muito do treinador do Vasco, que tem um sistema de jogo e adapta os jogadores ao sistema de jogo dele. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. O mesmo acontece com o técnico do Flamengo. E não muda. É a Ele tem mesma um coisa. sistema de jogo e os jogadores são adaptados ao sistema de jogo dele. Por isso que o Pedro não é titular. Sim. Porque o que contempla na escalação do Flamengo é o jogador de mobilidade na frente. Sim. E Não que o intensidade, Pedro não saiba Não, a fazer isso. principal coisa é a pressão. É. O Flamengo Não. parte de uma marcação É a- agressiva na frente e essa é a estrutura do Sim, jogo. o Pedro pode fazer a marcação com pressão na frente. Mas não faz direito. O problema dele é a recomposição, Porque é a o volta. Arrascaeta- É o sistema de jogo. O Arrascaeta faz, mas não... Por exemplo, se jogar com a escalação do último jogo, tá? Ele tem mais pressão do que se ele tiver o Arrascaeta. Ao invés do Plata jogando por dentro. Plata, Luiz Araújo e... Só que ele tem mais qualidade, né? Porque, Então, por exemplo... eu já vou chegar ali, peraí, Zé, vou chegar aí. Tá. Exatamente isso. Só que a entrada do Arrascaeta, que faz a Bruno pressão... Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. É O Bruno isso? Henrique jogou como centroavante. Então, Eles Com alternavam, o alternavam. quarteto de muita pressão na frente, que o Bruno Henrique faz a pressão. Se você bota o Arrascaeta no lugar do Plata, por exemplo, que jogou por dentro, sem mexer na estrutura de jogo, você perde um pouco da pressão. Só que a qualidade do Plata, do Arrascaeta, a construção e quantas bolas vai chegar na frente e Contribui qualidade... muito mais. Contribui. Nós estamos O Pedro ainda não provou que compensa. Nós estamos
falando de muita pressão e apenas 2 chances criadas, assim, chances não é que foram aquelas chances claras. Foi uma batida do Luiz e uma cabeçada. O time tá um pouco gol, né? Fabrício? 15 segundos, grande abraço, Zé Elias. Obrigado a todos, um abração. Ih, rapaz, vai dar o que falar isso daí, hein? Eu escalaria o time reserva. E se perder? Se perder, perdeu, cara. Vão faltar ainda 19 rodadas depois. Cara, o mais importante não é a Libertadores? Você quer arriscar a Libertadores? É um jogo só, hein? Perdeu por mais de 2 gols, tá fora. Eu não quero arriscar, não. E eu sei que o Internacional vai poupar, galera. Tenho certeza disso. Temos aqui a escalação do Flamengo. De La Cruz volta a ser da opção. E Emerson Royal deve ser desfalque contra o Inter, pelo menos no jogo de domingo, tá? Não se sabe ainda se ele vai para o jogo de quarta-feira. Temos aqui todas as informações que você precisa saber. O Flamengo se prepara para enfrentar o Inter de novo neste domingo, às 18h30 de Brasília, no Beira-Rio, agora pelo Campeonato Brasileiro. O último treino será na manhã de sábado, no Ninho do Urubu, e a tendência é que o rubro-negro tenha novidades na lista de relacionados. De La Cruz pode voltar depois de um mês, enquanto Emerson Royal deve ser desfalque. O meia uruguaio De La Cruz apresentou uma boa recuperação no quadro inflamatório no joelho esquerdo. Ele já treina com o grupo desde o início da semana. A avaliação é diária, mas a tendência é que ele seja relacionado e tenha minutos no Beira-Rio. Ele não joga desde o dia 16 de julho contra o Santos. Por sua vez, Emerson Royal passou por exames de imagem após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo contra o Inter no Maracanã. O diagnóstico é de um estiramento leve no ligamento central, sem ruptura, e ele passará por tratamento individualizado nesta tarde em casa. Como o Flamengo ficará direto em Porto Alegre para a partida de quarta-feira pela Libertadores, o clube avalia se o lateral embarca com o grupo neste sábado ou se fica em tratamento e viaja só na semana que vem. E o Danilo, hein? O Danilo está em fase final de tratamento e foi a campo com o grupo pela primeira vez na quinta-feira. O zagueiro treinou novamente com os companheiros nesta sexta-feira e tem a possibilidade de ficar à disposição para domingo, mas a tendência maior é que ele seja preparado para quarta-feira pela Libertadores. Com 2 jogos contra o Inter, o Flamengo ficará no Rio Grande do Sul de sábado até quinta-feira. O rubro-negro treinará no CT do Grêmio para o jogo da Libertadores. Tendo o Brasileirão como prioridade, Felipe Luiz definirá o time que vai a campo no Brasileirão após o treino de sábado. Com a minutagem alta, a possibilidade é de que ele, pelo menos, preserve um zagueiro, né? Léo Ortiz ou Léo Pereira. Assim, Cleiton pode voltar a receber uma oportunidade como titular depois de 6 meses. Temos aqui a provável escalação com Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. As dúvidas são Cebolinha, Alexandro e Cleiton. Cara, o Flamengo tem um plantel excelente, excepcional, né? O Flamengo pode poupar todos os titulares que irá entrar com um time muito forte, né? O Flamengo é o líder do Brasileirão com 40 pontos, 3 a mais que o Cruzeiro, que tem um jogo a mais, e 4 à frente do Palmeiras, que tem uma partida a menos em relação ao Mengão. Tá, então, meus amigos e amigas, comente aqui se você escalaria time reserva, misto ou titular. Tamo juntos. Lembrando, hein? O Arrascaeta, ele não jogou no meio de semana, então ele será titular. E o Arrascaeta é o melhor jogador que a gente tem, né? Então, por aí você já vê que, caramba, hein? O Pedro também foi reserva, será titular. Cebolinha foi reserva, será titular. Ayrton Lucas será titular. A dúvida está na zaga. Quem que vai entrar? Léo Ortiz ou Léo Pereira? Vão jogar os dois juntos? Quem que vai entrar? O Cleiton vai ter uma oportunidade? Na lateral direita é o Varela. O Emerson Royal tá fora, né, desse jogo. E lá no meio-campo você tem Jorginho, você tem Alan, você tem o Everton Araújo,
Aí você tem o Samuel Lino lá na frente, você tem o Gonzalo Plata, você tem muitas opções, cara. Tem o Juninho também, né? Tem o Wallace Ian. E, rapaz, o Flamengo tem opção demais. Tem o Saul, tem o Carrascal, né? Então tem esses jogadores aí que chegaram agora, galera. Temos uma seleção. Felipe Luiz vai fazer a coisa certa. Vamos vencer domingo e quarta. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.